Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, então, na nossa última aula, nós trabalhamos a questão de organização de listas, né? Então, nós vimos como faz a organização de lista e de forma permanente, também de forma apenas para exibição, no caso, para mostrar um determinado dado e manter a formatação original da lista. Antes que a gente entre na parte de trabalhando com listas, nós vamos eu falar um pouquinho sobre estrutura de controle. Tá? Dentro da linguagem de programação Python, assim como outras linguagens de programação também, é, ela permite que a gente trabalhe com estruturas de controle, tá? E dentro dessas estruturas de controle nós temos dois grupos. Uma que é a estrutura condicional, que serve para ajudar nas tomadas de decisões. Ele pega e faz a manipulação de variáveis de uma forma que faz as comparações, né, dessas duas variáveis e essa comparação ela dá um determinado resultado. A gente chama isso de condição. Ele testa uma condição e essa condição dá um resultado baseado nos dados que essas variáveis armazenam. Tá? Então, dentro dessa estrutura de controle, né, condicional em Python, nós temos uma estrutura que é chamada de if. Tá? E eu vou criar aqui um novo documento Python e vou chamar ela de, seguir o padrão aqui, trabconde de condicional.py. Tá? Criado aqui, vamos ter mais ou menos uma ideia de como que funciona. Digamos que eu tenho uma escola que as notas de lá tá, variam de... Deixa eu colocar uma... Tá, as notas que os alunos tiram, tá, elas variam entre 0, tá, e 10. As notas variam entre 0 e 10. Para que o aluno seja aprovado, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 6. Tá? Para que ele faça a recuperação, né, para que ele consiga fazer a recuperação, mesmo que não tenha uma nota maior ou igual a 6, ele precisa ter uma nota, né, que seja maior que 4, tá? Ela tem que ser maior ou igual a 4, né, e menor, tá? E menor que 6. Certo? Para que ele possa fazer a recuperação. Então, se ele tiver uma nota que seja maior ou igual a 6, de 6 até 10, ele é considerado aprovado. Se ele tiver uma nota entre 4, né, e 5,9, que seria uma nota que é maior, né, ou igual a 4, e menor que 6, tá? Ele é considerado, ele pode fazer a recuperação dele. Tá? E se ele tiver uma nota, na nota em que eu estou falando se, tá? E se eu tiver uma nota menor, né, menor que 4, né, e que seja maior que 0, ele vai estar reprovado. Então, eu vou colocar aqui, para que ele seja reprovado, né, vou colocar na outra linha, porque senão vai tomar o espaço aqui. Para que ele seja reprovado, ele tem que ter uma nota que seja maior que 0, tá? E menor que 4. Tá? Basicamente, por aqui, a gente já começa a montar o nosso algoritmo para resolver esse problema. Ó, como que eu vou criar um programa que retorne essa situação? Tá? Que me retorne essa condição. Então, eu tenho uma escola onde as notas elas variam de 0 a 10. Tá? O aluno, para que ele seja aprovado, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 6. Tá? Então, de 6 até 10. Tá? Para que ele faça a recuperação, ele tem que ter uma nota maior que 4 e menor que 6. Tá? E para que ele seja reprovado, ele tem que ter uma nota maior que 0 e menor que 4. Tá? Então, se ele tiver 4,1, ele já pode fazer a recuperação e tentar ser aprovado. Certo? Então, esse é só um exemplo simples, tá? É só lúdico, não quer dizer que exista isso. Mas a ideia é justamente para a gente testar. Então, notem que a gente falou muitas vezes se. Né? Então, se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 6, né, ele está aprovado.
Se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 4 e menor que 6, ele está de recuperação, ele pode fazer recuperação. E se o aluno tiver uma nota maior que 0 e, né, uma nota menor que 4, nesse intervalo aqui de 0 até 3,9, né, ele pode fazer, ele está reprovado no caso. Tá? Então, como é que eu testo isso? Primeiro, eu vou criar uma variável, só para a gente fazer o teste, vou criar uma variável chamada nota e vou atribuir um valor para ele. Digamos que a nota do meu aluno aqui seja 6,75. Tá? Então, notem, aqui, esse 6,75, se eu for comparar entre os que eu tenho aqui, ele está maior que 6. Né? Então, ele está maior que 6, né? Então ele estaria aprovado. Mas como que eu faço o teste para verificar isso aqui? Eu vou utilizar uma estrutura condicional que é chamada de if. Tá? O if é como se eu estivesse falando do se. Né? Se nota for usar a mesma condição que eu tenho aqui, ó, maior ou igual a 6, tá? 2 pontos, eu vou imprimir na tela aluno aprovado. E ponto. Salvei aqui. Tá? Vamos só separar isso aqui. Salvei, vou executar. Shift Alt F10 e trave condição. Ó, ele vai dizer aqui que o meu aluno foi aprovado. Certo. Mas notem o seguinte, que eu posso ter uma situação errada aqui. Ó. Digamos que o aluno aqui, ele tirou 6,75 e eu estou executando esse código aqui porque a condição aqui é verdadeira. A condição que eu botei está entre aqui, nota maior ou igual a 6. Então, a condição é verdadeira. Quando que é verdadeira? Quando eu verifico a nota que o aluno tem, a nota dele não é 6,75, então ela é maior, né, ou igual a 6,0. Então, ela sendo maior, né, a condição é verdadeira e eu vou executar essa linha aqui. Tá? Então, isso aqui é executado, esse resultado do if aqui, ele é executado quando isso for verdade. Tá? Então, quando isso aqui for verdade, ele vai imprimir. Então, 6,75 é maior ou igual a, ele é maior, né? Igual a 6, tá? Então, ele vai imprimir aqui. Mas aí, vamos fazer o seguinte, se a pessoa colocar aqui 11, tá? E salvar, né? Ele também, quando eu colocar para imprimir, ele também vai dar aluno aprovado. Só que a nota do aluno aqui, ele só vai de 0 a 10, então ele não pode tirar 11. Aí entra uma outra situação. Aqui nós estamos utilizando um operador relacional, né, que é o sinalzinho de maior ou igual. Vamos fazer agora, utilizar uma determinada condição. Para que o aluno ele seja aprovado, ele tem que ter uma nota entre 6 e 10. Tá? Então, nós vamos utilizar aquele conceito de união, né? União ou junção. Nós vamos fazer o seguinte. Se a nota do aluno for maior ou igual a 6, né, e nota for menor e igual a 10, tá? Vou salvar aqui. Ele vai aparecer em amarelo aqui porque ele pede para diminuir resumir, né, essa linha aqui. Mas dessa forma que a gente está fazendo está correta. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele está dizendo assim, ó, se a nota do aluno, né, for maior ou igual a 6, né, e nota for menor que 10, menor ou igual a 10, então ele tem uma nota entre, né, a nota dele para ele ser aprovado é de 6 até 10. Tá? Se a pessoa digitar 11, aqui, eu vou fazer o teste, vocês vão ver que não vai aparecer nada. Tá? Ele não aparece nada aqui, por quê? Porque a condição ela é falsa. Tá? Essa condição aqui, ela é uma condição falsa. Tá? Então, beleza. Quando a condição é falsa, onde que eu coloco para ele aparecer? Tá? Ele vai ficar sem aparecer, eu vou ter que mudar a condição que eu tenho? Na verdade, não. Tem uma outra funçãozinha,
tá? Uma outra parte da estrutura da condicional, que é chamada de else, tá? Que seria o equivalente ao se não. Se não, né, ele vai imprimir quando a condição for falsa. Tá? E eu vou pedir, quando ele cair nessa situação aqui, para o cidadão digitar, né, digite uma nota entre 0 e 10. Tá? Vamos verificar aqui. Vou salvar, tá? E vou colocar Shift F10. Tá? Então, aqui, ó, essa condição aqui, o else ele vai ser impresso quando a condição for falsa. Tá? A condição sendo falsa, ele vai imprimir esse else aqui. Certo? Então, ele vai imprimir esse aqui quando ele for, o else quando for falso, e o if quando for verdadeiro. Vamos mudar aqui, vamos criar uma outra para a gente fazer um outro exemplo aqui ainda baseado em nota. Tá? Só para fazer um próximo teste aqui. Aqui em projeto, new Python file, e eu vou colocar aqui agora trab cond2.py. Eu vou aproveitar aqui e vou copiar essa mesma, tá? Vamos pegar esse mesmo enunciado aqui. Tá? Nesse exemplo aqui, nós fizemos o seguinte, ó, nós pegamos aqui, criamos uma variável nota para fazer uma comparação aqui, para verificar as condições dessa nota. Tá? Então, eu sei que para o aluno ser aprovado, ele tem que ter uma nota, né, maior ou igual a 6, né, e menor que 10, menor ou igual a 10. Então, se ele tiver 11, a pessoa, o programinha vai pedir para que ele digite uma nota entre 0 e 10. Certo? Nesse caso aqui, a gente utilizou, nós verificamos, né, que essa situação aqui ela é impressa quando atende a condição. Tá? Quando essa condição é verdadeira, ele vai cair, vai imprimir essa linha de código, esse bloco de código. Quando a condição for falsa, ele vai imprimir esse outro bloco de código aqui. Tá? Vamos lá. Aqui ainda em relação às notas. Vamos fazer um outro teste aqui. Eu tenho uma condição também que eu posso verificar o seguinte. Digamos que o aluno ele tem uma nota 6,75 de novo. Tá? E vou criar uma condição. Né, e nós vamos montar todo aquele esquema lá. Se a nota, tá, for maior ou igual a 6, tá? E a nota for menor ou igual a 10, tá? Então, o aluno ele foi aprovado, né? Foi aprovado. Tá? Naquele caso, né, naquele segundo caso lá, nessa situação, eu só consigo ter duas condições aqui, né, utilizando o else. Tá? Ou para ele quando ele é verdadeiro, ou ele quando é falso. Mas nesse nosso caso aqui, a gente precisa verificar várias condições. Eu preciso verificar, dependendo da nota do aluno, se ele tem, se ele está aprovado, se ele vai para recuperação, ou se ele simplesmente está reprovado. Tá? Nessa nossa primeira situação lá, ele só vai conseguir, né, verificar se ele está aprovado ou se ele digitou uma nota maior, né, do que 10. Aqui eu quero verificar todas as opções. Tá? Eu quero verificar se ele vai digitar uma nota entre 0 e 10. Né? E eu quero verificar também se ele está de recuperação ou se ele foi reprovado. Então, para isso, nós vamos utilizar uma outra situação, que é o else-if. Tá? Esse else-if aqui, ele faz com que eu tenha várias condições encadeadas. Tá? Ou seja, ele tem uma cadeia de condições para que eu consiga chegar a um determinado resultado. Então, por exemplo, o que eu preciso saber? Eu quero saber quando que o aluno está aprovado, quando que ele está reprovado, quando que ele vai para recuperação e quando a pessoa digita uma nota que não faz sentido. Então, eu vou criar aqui, ó, eu vou criar como se fosse outro if, mas ele vai cair a partir dessa situação aqui. Então, ele vai testar se essa é verdadeira, depois ele testa se essa é verdadeira e assim por diante. Tá? Ele vai buscar as verdades até que ele consiga imprimir.
Aí ele vai sempre cair em uma dessas situações aí. Tá? Então, eu vou verificar aqui a nota, né? Menor, para o cara ele estar de recuperação, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma nota maior que 4, e a nota tem que ser menor do que 6. Tá? Opa, desculpa. A nota tem que ser menor, estou dando 2 espaços, menor que 6. Então, ele tem que estar com a nota entre 4 e 5.9. Então, eu vou imprimir aqui, print, vou colocar assim, você pode fazer a recuperação. Tá? Outra situação, né, eu quero saber se o aluno está reprovado. Vou botar um O aqui, né? Quero verificar se o aluno está reprovado. Então, eu vou fazer a mesma coisa. É o if, né? Quando que o aluno está reprovado? Ele está reprovado quando a nota dele é maior que 0 e menor que 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, se, né, nota maior que 0, e nota menor que 4.0, tá? Eu estou colocando os pontos, mas não precisa, tá? Se vocês não quiserem colocar 4.0, não tem necessidade. Menor que 4.0, aí, né, o que ele vai fazer? Eu vou imprimir, né, print, você foi reprovado. Tá? E aí, se ele não cair em nenhuma dessas aí, dessas situações, tá? Se tiver alguma situação que ele não cair em nenhuma, eu vou pedir para que ele imprima, né, uma informação dizendo assim, olha, digite um valor entre 0 e 10. Tá? Vou salvar. Tá? Vou salvar e vou verificar aqui. Então, nessa primeira situação, vamos fazer os testes aqui. Tá? A gente só sabe se deu certo testando. Ó, 6.75. Tá? F10, trabalhando com condição 2. Tá? Você foi aprovado. E aqui ficou errado, né? Digite um valor entre 0 e 10. Tá? Você foi aprovado. Por que ele foi aprovado? Porque ele tirou 6.75. Tá? Vamos ver outra condição aqui. Vou mudar e vou colocar uma nota 3. Tá? Quando eu coloco 3, é para ele imprimir, né, dizendo que o cara foi reprovado. Então, Shift F10, executou, ó, você foi reprovado. Se eu colocar uma nota 11, vou executar aqui, Shift F10, ó, digite uma nota, né, entre 0 e 10. Se eu digitar aqui -1, né, que é menor que 0, vou digitar aqui, tá? Digite uma nota entre 0 e 10. E eu vou agora só para verificar para recuperação, vou colocar 4 aqui. Shift F10, tá? Ele vai dizer, né, você pode fazer recuperação. Tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia de trabalhar com as estruturas condicionais. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Nós fazemos os testes condicionais. Cada um desses aqui é um teste que ele está fazendo. Aqui nós usamos o operador relacional, que nós vimos no vídeo anterior, tá? E aqui nós utilizamos o operador lógico. E sempre ele vai verificar o seguinte, ele só vai imprimir essa determinada situação aqui se a condição for verdadeira. Tá? Então, toda vez aqui que ele está fazendo é verificando se as condições são verdadeiras. Tá? Se a condição for falsa, tá? Se ele não atender a condição, ele simplesmente vai cair aqui. Tá? Então, qualquer uma que não estiver entre esses números aqui, que eu coloquei, ele já cai direto dentro desse valor aqui. Tá? Então, eu espero que tenha ficado entendido isso. Muito obrigado e até a próxima.